Vamos, pela graça do Senhor e com a graça do Senhor, continuarmos a estudar na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. E nós chegamos ao versículo 14 do capítulo 3 e iremos hoje debruçar-nos do versículo 14 até ao versículo 17. Os irmãos já abriram aí? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Eu hoje trouxe a versão contemporânea. Sei que vocês não estão habituados a que eu traga esta, mas hoje trouxe esta. Está bom? Vamos fazer a leitura então? Diz assim: quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito que estás nos céus, nós continuamos a exaltar e louvar o teu nome. Senhor, queríamos dizer-te mais uma vez que tu és a pessoa mais importante neste lugar. Queríamos agradecer-te por estares aqui conosco, pela tua presença. Obrigado, Senhor. Queríamos agradecer-te pelo teu Filho, pelo sacrifício, pela sua vida dada naquela cruz por nós. Obrigado. Obrigado porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, sendo levantado de entre os mortos, e está aí à tua direita, intercedendo por nós, e nós te louvamos por isso. Louvamos-te pela tua palavra que tu tens conservado até ao dia de hoje, ao ponto, Senhor, de passados todos estes anos, ainda a termos nas nossas mãos e a podermos estudar, podermos ler, podermos ser alimentados por ela, podermos ser salvos, transformados, vermos as nossas vidas conduzidas pela tua bendita vontade. Muito obrigado. Senhor, sê conosco, sê comigo que vou expor a tua palavra e sê com os meus irmãos, Senhor, que a vão ouvir. Senhor, sabemos que se tu não fores conosco, se não fores tu a agir, Senhor, isto será simplesmente um evento. Mas, Senhor, nós contamos com a tua graça e o teu favor para que este culto seja aquilo que ele se chama, um culto a ti, onde nós te adoramos, te louvamos e onde tu ministras pela tua graça às nossas vidas através da tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, no nome do Senhor Jesus o fazemos. Amém. Amém. Podemos ficar sentados, meus amados. Muito bem. Como nós temos vindo a ver, o apóstolo Paulo está a tratar com Timóteo e Timóteo estava envolvido, rodeado de uma série de falsos mestres e de muita luta naquele lugar na igreja em Éfeso. E Paulo estava ajudando Timóteo a pastorear a igreja como Deus queria que ela fosse pastoreada. E temos vindo por aí fora, temos sempre voltado lá, basicamente, ao capítulo 1, capítulo 3, versículos 14 em diante, e eu gostava de voltar lá para lembrarmos que porque é que Paulo escreve tanto a primeira como a segunda carta. Paulo diz, aqui no versículo 14 da primeira carta, no capítulo 3, diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio, ou o baluarte da verdade. Então, há um proceder, há uma maneira de viver como igreja.
E nós estávamos a ver a semana passada que é uma vida piedosa, não é? Ok? E Paulo agora, ele vai dizer a Timóteo, ele diz, quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste, ainda que a impiedade e o crescer de tanta coisa, nada boa na igreja, Paulo está a dizer a Timóteo para ele prevalecer, para ele se manter firme naquilo que ele tinha aprendido. Diz, Timóteo, tu deves manter-te firme. No que aprendeste, deves estar convicto. Meus amados irmãos, num tempo em que nós vivemos, em que as pessoas não têm convicção para nada, cada um tem a sua verdade, não há uma verdade. As pessoas são muito pouco convictas, as pessoas não há muito onde as pessoas se firmem, se segurem, até mesmo no meio evangélico, irmãos. Há umas igrejas assim, outras igrejas assado, umas creem desta maneira, outras creem da outra, uns falam de uma coisa, outros falam outra. Meus amados irmãos, há um grande perigo hoje em dia. Quando falamos com alguém, ainda não sei quem é que estava, acho que foi a minha filha que estava a dizer, que estava a falar com alguém, e estava a dizer, pois, mas também há tantas igrejas evangélicas, não sei muito bem como é que é isso, não é? E é verdade, irmãos, vivemos dias de muita confusão e de muita pouca convicção. E Paulo estava a advertir a Timóteo e a chamar a atenção a Timóteo e a ajudá-lo a dizer para ele permanecer firme no que tinha aprendido e ser uma pessoa convicta, ter convicções. Amém, meus amados? Na realidade, como todos nós sabemos que somos cristãos já há algum tempo, isto é um grande teste na nossa vida. É ou não é, irmãos? Nós vivermos de acordo com a palavra. Nós sermos obedientes à palavra. Amém? É um grande teste à nossa fé. Quando nós tentamos viver com um zelo infalível, resistirmos a todos os intentos do diabo, recusando-nos a alterar a nossa fé, permanecer firmes na verdade de Deus, como esta verdade, assim como nós a vemos sendo uma âncora para a nossa vida, uma âncora para a nossa alma, meus amados irmãos. Isto é verdade, que não é nada fácil. É por isso que muitas vezes surgem outro tipo de teologias que vão ficando mais leves, que vão ficando não tão como é que eles não tão rígidas. Nós às vezes temos, não é, aquela ideia que as pessoas têm de nós, não é, que nós como reformados nós somos muito rígidos, nós somos muito radicais, nós somos muito, não é, muito. E isso não é mau, irmãos, isso é bom. Se isso é levado pelo temor de Deus e pelo amor de Deus derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, é bom nós olharmos para a Bíblia como ela é e não aliviarmos as coisas. Nós somos alertados pela própria palavra que nos últimos tempos o anticristo e o espírito do anticristo, irmãos, ele não ia acabar com o culto a Deus, ele ia substituir por um culto falso. Os irmãos entendem? Por uma coisa mais diluída, por uma coisa mais leve. Os irmãos entendem? Não é que vai acabar os cultos, vocês entendem? Não é nada disso, mas ele vai ficando menos. As pessoas entram na igreja, as pessoas reúnem-se, mas não há temor de Deus. O púlpito, em vez de ser um altar, é um palco, vocês entendem? É um lugar de exibição. O pregador, em vez de ser alguém fiel, é alguém que ensina, mas nem sequer vive o que ensina. E vivemos esses dias em que as pessoas entram na casa de Deus e elas não são confrontadas com o pecado, elas não são confrontadas com o inferno, elas não se ouve falar de arrependimento. Vocês entendem? E vivemos esses dias perigosos. Isto faz parte dos nossos dias. Isso faz parte quando nós olhamos para o lado. Irmãos, há muito apelo à alma, há muita emoção, há muito choro, mas, irmãos, não há conversão. Há muitas igrejas que estão cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Não é? Às vezes nós percebemos de lugares que aquilo está cheio, está super lotado, meus amados irmãos, mas a presença de Deus é inexistente.
Deus já foi embora. Porque onde Deus não é reverenciado, onde Deus não é temido, onde Deus não é apreciado, onde Deus não é obedecido, irmãos, paulatinamente, Ele vai embora. Amém, meus amados? É perigoso isso. É muito perigoso isso. E porque isso acontece devagar, lembram-se de Sansão? Um dos versículos que me arrepia nas Escrituras é que Sansão não tinha percebido que ele já estava sozinho. Que ele já estava sem Deus. Percebes? É horroroso, não é? É horroroso. Pode haver lugares onde há culto a Deus e Deus não está. Sabias isso? É perigoso, irmãos. É muito perigoso. E o apóstolo Paulo está a dizer, tu, Timóteo, tu permanece. Tu permanece. Porque às vezes não é onde há muita emoção, não é onde há muito... Às vezes é só um apelo à alma. Vocês entendem? Mas o espírito ou está adormecido ou está morto. Vocês entendem? Há muita exibição, há muito aparato. Mas há um vazio de Deus. E isso é horrível, irmãos. Meus amados irmãos, se Deus não estiver aqui connosco, eu posso fazer uma boa pregação, mas não vai acontecer nada nas nossas vidas. Não é a eloquência do pregador, não é a capacidade do pregador. É a presença de Deus. Lembram daquelas palavras? Diz, se a tua presença não for... Tu percebes o peso dessas palavras? Tu percebes o peso disso? Se a tua presença não for connosco, não nos faças sair daqui. Quer dizer, tu és o mais importante de tudo. Meus amados irmãos, o mais importante aqui, o mais importante na nossa vida, mas quando estamos a falar em contexto de igreja, quando nos reunimos como igreja de culto, o mais importante, irmãos, não é que tu saias daqui com os teus desejos concedidos. É que tu saias daqui experimentando a glória de Deus. E a glória de Deus, irmão, não é um recurso, um estímulo para que os teus ideais, os teus sonhos sejam concebidos. Aliás, a glória de Deus é um peso onde tu és convencido da tua condição, de como tu te encontras e onde o Senhor tem a oportunidade de restaurar, restabelecer e trazer-te para mais próximo. A presença de Deus torna-nos mais santos. E afinal de contas, esse é o propósito na nossa vida. Amém, meus amados? Então a presença de Deus é imprescindível. E a presença de Deus se mantém onde nós nos mantemos firmes na fé. Lembras-te de Judas, vai começar a escrever e ele diz, bem, mas eu estou a perceber que há uma outra necessidade, não é? E ele percebeu que ele tinha que falar sobre a fé e sobre a importância da fé e a fé verdadeira, a fé que o Senhor nos dá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância conheces as sagradas letras. E eu gostava de ver com os irmãos hoje sobre a obra das Escrituras, sobre o que é que as Escrituras fazem no homem, fazem em nós. E aqui no versículo 15 nós podemos ver já uma das coisas que a palavra, as sagradas letras, as Escrituras fazem em nós. Olha o que Paulo vai dizer, que podem fazer-te sábio para a salvação. A palavra de Deus produz a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus produz, qual é a primeira coisa que nós vemos aqui no texto? Ela produz o quê? Salvação. Amém? Não há salvação sem a palavra de Deus. Não há salvação sem o Evangelho. Ninguém é salvo se ele não ouvir o Evangelho. Então a palavra produz, as Escrituras, a importância das Escrituras é que elas produzem salvação. Se nós formos a João, capítulo 20, vai aí a João, um pouco atrás, o Evangelho de João, mesmo no final do Evangelho. Evangelho de João. No capítulo 20, versículo 31, diz assim, estes, porém, estes milagres foram escritos. Para que é que foi escrito?
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, a palavra de Deus é a fonte da vida. A palavra de Deus é que gera vida. A palavra de Deus é que opera salvação em nós. Ela é a verdade. E é ao ouvirmos a verdade, ao ouvirmos a palavra de Deus, ao meditarmos na palavra de Deus, ao lermos a palavra de Deus, amém? Nós podemos ser salvos. E já que a salvação só vem pela fé em Jesus Cristo, como é que nós chegamos a essa fé? É fácil, não é? Romanos quê? 10, 17. Ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Amém? É o único meio que Deus usa para a salvação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz-nos assim: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Romanos 10. Versículos 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então os irmãos veem a importância da palavra no que diz respeito à salvação, irmãos. Ninguém se salva no meio de um vazio. Claro que não. Deus usa a sua palavra para salvar. Primeira carta aos Tessalonicenses. As Escrituras estão carregadas de testemunhos disso para nós. Primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. Amém? Esta é a palavra de Deus, que opera, que faz obra na nossa vida. Irmãos, muitos, disse Jesus, naquele dia, no dia da sua vinda, no dia em que prestaremos contas com eles, muitos diriam: nós não fizemos isto em teu nome, nós não fizemos o outro. Ele vai dizer: eu não vos conheci. Não havia obra de Deus na vida deles. Era uma fé que eles diziam: eu fiz isto em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome. Eles faziam muitas coisas para Deus, mas Deus não tinha feito, não havia obra neles. A palavra não tinha operado na vida deles. Amém, meus amados irmãos? Afastai-vos de mim que praticais a maldade, a iniquidade. Não havia o operar santificador, transformador da palavra nas suas vidas. É a palavra de Deus que faz a obra em nós. Tiago, capítulo 1. Versículo 18. Eu estou a correr porque hoje temos 3 visitas e eles estão habituados a ouvir 40 minutos de pregação, não 1h30 como vocês. E eu quero que eles voltem e depois não digam: o pastor leva 1h30 a pregar, não vamos mais àquela igreja. Então eu estou a andar um bocado mais rápido, vocês estão a ver eu correr, é por causa das visitas. Vocês estão a achar estranho, não é? É para eles não se cansarem, porque senão eles vão embora. Não, nós estamos habituados a ir 45 minutos, 50 nem. Se calhar já é muito, não é? Pois, aqui é 1h e tal. Bom, não vão embora, eu não sou tão bom como o pastor Gilson, está bem? Então vamos devagar, está bom? É preciso falar muito mais para dizer o que ele diz em pouco tempo. Mas vamos lá. Versículo 18 de Tiago. Diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primeiros frutos
do que Ele criou. Amém? Então é pela palavra que nós somos gerados, ou regenerados, gerados de novo. 1 de Pedro, capítulo 1 também, versículo 23. Diz-nos, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É por isso, meus amados irmãos, que nós pregamos, não a nós mesmos, não é o nosso testemunho que poderá operar salvação ou fé nos outros. Não contamos histórias, invenções, ilustrações, muito carisma. Bem, isso já era, não é, meus amados irmãos? É a palavra de Deus. Em Atos 6, não é? Os apóstolos disseram, nós, porém, nos dedicaremos à oração e à palavra. Amém? Muito bem. Versículo, vamos avançar um pouco. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, meus amados irmãos, se toda a Escritura, e vocês sabem o que é que quer dizer toda, em grego, não sabem? Sabem já, não é? Vocês já sabem em grego, não sabem? O que é que quer dizer toda em grego? É toda, é igual. Está bem? É igual, é toda, não é? Até eu que não sei grego, sei que quer dizer toda, não é? Ok? Então é toda, irmãos. Não há na Escritura algo que não seja inspirado, soprado por Deus. Então nós devemos-lhe o quê? Reverência. Nós devemos à palavra a mesma reverência que nós devemos a Deus, porque ela é a palavra de Deus. Não há como tu dizeres, eu respeito a Deus, eu tenho temor de Deus, eu reverencio a Deus, e depois tu não fazes isso com a palavra. Pois a palavra é um livro que tu tens lá durante a semana, fica lá na tua prateleira, ou fica naquele móvel mesmo à porta, que é para tu não correres o risco de no domingo saíres para a igreja e não trazeres a Bíblia. Não, irmão, a palavra merece a mesma reverência, merece o mesmo respeito, merece a mesma obediência, merece a mesma dedicação, merece o mesmo zelo, merece o mesmo desejo, o mesmo amor. Amém? Os irmãos conseguem entender isso? Na palavra de Deus, nas Escrituras, meus amados irmãos, não há mistura humana, não há algo que seja do homem e algo que seja de Deus. Eu gostava de mostrar gastar aqui um pouco de tempo, para que possamos entender melhor um pouco este tema da inspiração das Escrituras. Para que possamos nós próprios entendermos e a possamos explicar dentro destas quatro paredes e lá fora com os nossos amigos. O que é isto da inspiração das Escrituras? Esta palavra divinamente inspirada, no original grego, é só uma palavra. Ela dá a ideia de exalar, dá a ideia de soltar algo. Há um sentimento de dentro de si que é proferido, manifesta algo. A palavra é teonestos. É algo que sai dele. Então, aqui a inspiração, quando diz divinamente inspirada, não é? É algo que saiu de Deus, é algo que exalou de Deus. Não é só algo que ele diz, mas é algo que é dele, é algo que sai dele. Os irmãos conseguem entender? Não é algo que o homem possa ter produzido, ter cooperado ali com alguma coisa, bom, um pouco de Deus, um pouco, e a coisa vai. Não, vocês entendem? Não é alguma coisa que é manufaturado por Deus, não é a mão do homem. Na segunda carta de Pedro, se os irmãos quiserem ir lá rapidamente, no capítulo 1, versículo 21, diz assim, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Amém, meus amados? Então nós devemos recebê-la, como nós vimos lá que os nossos irmãos de Tessalónica
a receberam não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Eu vou expor-vos algumas teorias que andam por aí acerca disto. Por exemplo, temos a teoria do ditado. Sim, é verdade, há passagens que foram ditadas por Deus, mas não é toda a Escritura. Há passagens que foram. Lembram-se de uma, por exemplo, que Deus ditou? Falem alto, temos visitas, mas não há problema. Hã? Quem? Aonde é que foi? Por exemplo, uma que salta logo à vista. Que Deus ditou. Os mandamentos, não é? Em Êxodo 20. Mas há outras formas. Então, a palavra não podemos entender que esta divinamente inspirado quer dizer que Deus ditou. Há partes que é assim, mas há partes que não é assim. Então, esta teoria do ditado tem um quê de verdade, mas não nos mostra, não nos leva a toda a verdade. Há outra teoria, chamada teoria da inspiração parcial ou conceptual. Esta, claro, está contra a teoria que nós defendemos anterior. Ela diz que Deus defendeu os conceitos, Deus ditou os conceitos, desculpa, não é defendeu, Deus ditou os conceitos, não é? E o homem foi escolhendo as palavras, não é? Deus dá a ideia, não é? E depois o homem escolheu as palavras que iria escrever. É como se eles estivessem a dizer, e o que eles defendem é que os homens tiveram a liberdade de escolher as palavras que eles iriam colocar nas Escrituras. Estamos a falar do original, meus amados irmãos. Só para vocês perceberem quão errada está. Eu vou dar-vos um exemplo e vocês vão dizer, realmente é verdade. É como se Deus tivesse dado a Paulo, por exemplo, e vocês vão perceber como esta teoria não está correta. É como se Deus tivesse dado a Paulo, por exemplo, o conceito do amor, não é? E depois Paulo escrevia 1 Coríntios 13. Vocês percebem? Não dá para não? Não dá. Há outra teoria ainda. A teoria natural. Estes, o que é que eles dizem? Deus nem ditou as palavras, nem sequer inspirou os conceitos. Simplesmente, os escritores decidiram escrever, cada um, as suas próprias palavras. É por isso que alguns, hoje em dia, querem alterar as Escrituras. É por isso que alguns, por acharem que foram os homens que escolheram as suas próprias palavras, defendem que a Bíblia não está livre de erros. Quando tu estás a estudar a Bíblia, meu irmão, quando tu estás a ler as Escrituras e parece que há ali um erro, tu podes ter a convicção absoluta que o erro não é das Escrituras, é teu. E isto é permanecer firme na fé, meu amado irmão. Por causa de abrir mão destas convicções, muitos têm caminhado para onde têm caminhado. A Bíblia é livre de erros. A Bíblia não tem erros. A base deles é onde tem a mão do homem, aí há falhas. Irmãos, as Escrituras no seu original, não estou a falar de traduções, aí pode haver, mas as Escrituras no seu original, elas não têm falhas. Nas Escrituras não há erros. Há também a teoria da inspiração verbal e plenária. Verbal, o que é que eu quero dizer? Quer dizer que aplica, o que é que esta teoria defende? Aplica a cada palavra das Escrituras, a cada letra escrita, ela foi inspirada por Deus. Sim, isto é verdade. Cada letra, cada palavra das Escrituras. Lembras-te daquela passagem que fala lá de descendência de Abraão? Quando está a falar acerca de Jesus, o que é que diz? Ao descendente, não aos descendentes. Vocês percebem a importância da palavra? Não é? Vai defender ali uma palavra, não é? Para nós, não é? É só um S.
Vocês entendem? Mas percebes? É cada palavra. Vocês entendem, meus amados irmãos? Cada palavra é inspirada por Deus. Então a Escritura cada palavra é inspirada por Deus, não contém erro, e também plenária, nela toda a Escritura. Também, se cada então plena, toda ela no pleno, não é? Cada parte. Então, se aplica a cada palavra, também se aplica a toda a Escritura. Amém, meus amados irmãos? Então, quando o apóstolo Paulo está a escrever a Timóteo, e andava lá gente a inventar coisas lá, não é? E ele diz, toda a Escritura, Timóteo, é divinamente inspirada. É isso que Paulo estava a querer dizer. É isso que Paulo estava a querer dizer. De quem é que tu tens aprendido, Paulo? Timóteo, não é? Como é que tu, não é? Tens seguido de perto, nós estudámos a semana passada. Como é que tu viste eu alterar alguma coisa? Tu viste, não é? Os irmãos entendem? Toda a palavra, toda a Escritura no seu... Estes defendem que o Espírito Santo inspirou cada palavra dos autores da Bíblia. É uma revelação direta da parte de Deus. Claro que o Espírito Santo serviu da linguagem, da personalidade, do estilo, do contexto histórico até de cada escritor. Mas isso não quer dizer que cada palavra não fosse inspirada por Deus. Amém, meus amados irmãos? Isso é tão importante para nós. Isso é tão importante nós percebermos isso, meus amados irmãos. Porque nós sofremos ataques. Sofremos ou não sofremos? À nossa volta, irmãos, ataques severos à nossa fé. Amém? Porque o inimigo quer fazer algo falso. Ele não quer acabar, porque assim ele era descoberto. Ele não quer anular, porque assim ele facilmente... Mas ele é enganador. E ele quer pôr... E é incrível, irmãos. É incrível. É chocante como alguns se têm deixado apanhar por aí. E eles se vão desviando. É por isso que Paulo diz, tu permaneces firme e convicto. Toda a Escritura, toda, é toda no geral e cada uma. Amém, meus amados? Tão importante isso. Amém? Muito bem. Paulo também vai dizer que ela é proveitosa ou útil para ensinar. Quer dizer que a palavra de Deus, as Escrituras, nos dão o conteúdo necessário para nós vivermos essa vida piedosa. Não é só um ensino teórico, vocês entendem? Mas ela nos dá o conteúdo necessário para nós vivermos essa vida piedosa que Deus quer que nós vivamos. É como se fosse, imaginem, é como se fosse um banco, um depósito. Vocês entendem, meus amados irmãos? Como é que nós fazemos quando nós, não é, agora nós vamos ao multibanco, precisamos de dinheiro, não é? Fazer isto ou aquilo, e nós vamos e tiramos dinheiro, ou fazemos, não é? Temos uma conta, há um depósito, onde nós podemos ir lá quando temos... A palavra de Deus é esse depósito, onde nós podemos ir, tirar, levantar, quando nós temos necessidade de alguma coisa na nossa vida. É lá que nós devemos ir tirar. O ensino, a doutrina, ele como é que eu ia dizer isto? Meus amados irmãos, quando tu queres saber o que é a verdade, de verdade, é aqui. Isto é o depósito da verdade. Amém, meus amados? Amém? Há muitos outros livros bons, claro que sim, mas não, este é o depósito da verdade. Quando tu queres saber a verdade, mesmo a verdade, tu tens aqui. Tu tens aqui os recursos necessários, tu podes ir lá e retirar aquilo que tu precisas para saber a verdade acerca daquilo que tu precisas saber para teres uma vida piedosa diante de Deus. Amém, meus amados? Primeira carta a Timóteo, aqui um pouco atrás, no capítulo 6. Paulo fala disso, não é? Como é que eu fui lembrar do depósito? Sou muito bom, sou criativo, à brava, não é? Olha aqui. Ó Timóteo,
guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Amém? Irmãos, é incrível, chocante como livrarias evangélicas têm mais livros de autoajuda do que livros das Escrituras. É impressionante. É impressionante. Não é? É impressionante, meus amados irmãos. Com o humanismo, com o homem no centro. É incrível. É impressionante. Eu ontem estava a ver na televisão um programa, não sei se vocês conhecem, mas como é que é aquele do rapaz que é o diretor da SIC? Chama-se Alta Definição. E estou diante de pessoal novo, se calhar a irmã Teresa lembra-se. Se calhar mais ninguém se lembra. A Gena também se lembra. Quem se lembra do Carlos Lopes? Primeira vez que eu me lembro de estar acordado de madrugada às 3 da manhã e aquele homem ganhou a medalha de ouro. Um homem simples, e ontem lá falaram um homem simples. Vocês entendem, meus amados irmãos? Lá da terrinha, não sei o quê. E eu estava a ouvir aquele homem com o meu filho e com a minha esposa. E nós temos a tendência de gostar de ouvir aquilo. Mas eu estava a ouvir aquilo, e como já tinha meditado na palavra, eu estava a ouvir aquilo com os olhos daqui. Vocês entendem? E isso é muito valorizado, irmãos. A capacidade das pessoas, quem nada era, e depois eles vão e lutam, e conseguem, e dedicam-se e vão. E isso hoje em dia, meus amados irmãos, é muito elogiado, é muito exaltado. O homem é capaz, ele dizia, se tu acreditares, tu consegues. Eu ainda, faltavam 5 quilómetros, eu já sabia que eu ia ganhar aquela maratona. Eu acreditei, lá da minha terra eu corria, os outros, quando eu comecei a correr pela estrada, os outros começaram-me a criticar, mas depois eles começaram a buzinar e a aplaudir depois de eu ter ganho a maratona. Porque eu acreditei, se tu acreditares, tu consegues. E isso hoje em dia, meus amados irmãos, é muito exposto, inclusive na igreja, mas isso é perigoso. Porque quando tu conheces as Escrituras, e quando tu estás convicto, e quando tu olhas para a vida através destas lentes, quando tu tens uma cosmovisão bíblica, é com os olhos de Jesus, lembras-te quando nós falámos de cosmovisão? Quando tu olhas com assim, aí vocês estão tão diferentes assim, mas assim, eu vejo, vocês entendem? Com as lentes da palavra, eu estava a ouvir aquilo, estava a dizer, graças a Deus, meus amados irmãos, que as Escrituras não são assim, nem nos mostram um Deus assim. Eu estava a ouvir aquele homem e estava-me a lembrar de 2 Coríntios 12. Sabe o que é que diz 2 Coríntios 12? Diz que Deus colocou um espinho na carne de Paulo para que ele não se exaltasse. Porque essa é a nossa tendência. Aliás, Paulo só vai falar do terceiro céu, e nós já sabemos que ele foi ao terceiro céu, mas ele não escreveu que foi ao terceiro céu para nos contar que foi ao terceiro céu. Ele escreveu acerca do terceiro céu para dizer que ele se gloriava nas fraquezas. Não foi para dizer que ele era muito capaz nele mesmo, foi para dizer que era perigoso ele pôr-se em bicos de pés. Os irmãos entendem a diferença, a mudança? Vocês entendem como precioso é nós conhecermos as Escrituras? É que se calhar, irmãos, eu não sou um Carlos Lopes que ganhou uma medalha de ouro, mas eu posso ter a vaidade de um Carlos Lopes que ganhou uma medalha de ouro. Meus amados irmãos, eu posso ter a tendência de subir aqui atrás deste púlpito, e porque Deus me dá a oportunidade de pastorear vocês, eu me achar mais do que vocês. E eu subi para aqui para me exibir. E em vez de eu subir para um púlpito, para um altar, eu subo para um palco, onde eu demonstro toda a minha, fantástico eu sou. Há esse risco, irmãos. Há esse risco. Porque nós somos injetados, embebidos por isso. É ou não é, meus amados irmãos? Isto aconteceu no início da minha caminhada na igreja onde nós estávamos. Irmãos, eu era chamado todos os domingos para dar testemunho, por causa de eu ter saído das drogas de uma maneira milagrosa e Deus ter-me tirado de um dia para o outro e eu não consumi mais drogas. E isso para mim era o fantástico. Mas isso é a ruína de qualquer homem.
É a ruína de qualquer homem. Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. O impactante na minha vida não foi porque o Senhor me tirou das drogas. O impactante da minha vida é que Ele colocou Cristo em mim. Ele me deu um novo coração, uma nova vida. E eu sei muito bem que se eu agora deixar Cristo, eu sou um miserável, ainda que eu não volte para as drogas. Os irmãos entendem, irmãos? A pessoa exaltada na nossa vida não somos nós. Não foi o que nós conseguimos fazer ou não fazer. Quem deve ser exaltado na nossa vida é Cristo. Nós fomos chamados para o glorificar e termos prazer nele para sempre. Mas todos nós sabemos, irmãos, que se nós não formos tratados e trabalhados por Deus, e daí a beleza das Escrituras. Paulo diz que ora. Não há problema nenhum em nós orarmos a Deus se estamos com um problema. Ninguém sabe o que era aquele espinho na carne. Ele diz que orou 3 vezes, mas Deus não tirou. Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo diz: ok, eu percebo, Senhor. Eu já percebi, eu alcancei isso. Eu sei. Eu vou-me gloriar na minha fraqueza. Nos problemas, nos tumultos, nos açoites, no ódio de uns, no desprezo de outros, nas prisões, no sofrimento. Eu vou-me gloriar nas minhas fraquezas, não sou assim tão bom, não é? Porque eu sei uma coisa, quando eu estou fraco, então eu sou forte. É bem diferente, não é, meus amados irmãos? É bem diferente as Escrituras. É bem diferente quando tu olhas para as Escrituras. Não há para tu seres um amante das Escrituras e seres vaidoso. Não há espaço para vaidade. Porque a vaidade é isso mesmo, é uma vaidade, é uma coisa vã, é inútil. Quanto mais tu te debruças sobre as Escrituras. E quando eu digo debruças, é isso mesmo, é cais de joelhos diante desta palavra de Deus, do Deus fiel. Mas tu te percebes insignificante. Sabes porquê é que antigamente se chamava este lugar altar? Devia continuar a chamar-se. Porque o altar não é o lugar de exibição. Para que é que servia o altar? Bem baixo, vocês podem falar mais alto. Sacrifício. Irmãos, se eu pretendo que aconteça algo na vossa vida, eu preciso vir para aqui para cima, morto. Não querer mostrar qualquer habilidade minha, qualquer capacidade minha, qualquer... Vocês entendem? Paulo diz, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria humana. Porque isso não vale nada, meus irmãos. Isso é anti-evangelho. Isso é anti-escrituras. Isso é anti-Cristo. Isso é anti-Deus. Isso é o contrário de Deus. Amém, meus amados? Então Paulo vai dizer, 2 Timóteo 1,13, um pouco mais à frente. Diz, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então a Bíblia contém o ensino, contém a doutrina para nos ajudar a formar estas convicções, a nos ensinar na nossa conduta. Quando eu não sei o que devo fazer, como fazer, eu vou encontrar aqui a resposta. O que é que eu devo fazer? As Escrituras dizem-me. Felizmente, como eu vos disse há pouco, as pessoas cada vez vão tendo menos respeito pela palavra, pela Bíblia. Mas a palavra de Deus jamais volta para trás vazia, meus amados irmãos. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. É por isso que nós devemos proclamá-la, pregá-la, defendê-la. Defender a verdade. Amém, meus amados? Vamos avançar. 44 minutos, meu Deus.
repreender. A palavra é legmos. Confrontar alguém com o erro. Isto é repreender. A palavra também faz isso, não é? Diz-nos o apóstolo Paulo lá no versículo 16. Ela é proveitosa para ensinar e também para repreender. Trata com o que está errado em nós. Trata com o que está mal. Tanto na nossa conduta como na nossa fé. Os irmãos lembram-se? A primeira vez que nós fomos a uma conferência fiel. Lembram-se disso? Nós éramos uns santos ignorantes. Éramos ou não éramos, meus amados irmãos? Hã? Éramos ou não éramos? Nós éramos ignorantes das Escrituras. Nós amávamos a Deus sem conhecer o Deus que amávamos. E aquilo que nós entendíamos... Vocês lembram-se do que eu pregava? Não lembram? Alguns aqui, os mais novos já não. Mas lembram-se? Ai, né? Eu às vezes tenho vergonha do que eu pregava. Mas à medida que nós vamos ver as Escrituras, à medida que as Escrituras nos são expostas, à medida que nós somos repreendidos, repreender, irmão, não é tratar mal o outro, é querer bem ao outro. E à medida que, quando eu ouvia aqueles homens pregar, quando eu ouvia, uau! É verdade, eu às vezes sentia vergonha, mas Deus foi ajustando a minha vida. Louvado seja o seu nome. É verdade que reduzimos para ir para metade, não foi? Mas alguns de nós foram alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus faz isso connosco. Ela corrige, não é? As coisas que estão mal na nossa vida. Coisas que às vezes nós nem damos conta. O nosso egoísmo, o nosso mau gênio, o amor próprio. Muitas vezes a falta de amor ao próximo. A nossa infidelidade para com o Senhor. Todas estas coisas que cada um de nós luta. Quantas vezes nós não vimos ao culto para a igreja achando está tudo bem, e depois de nós ouvirmos a exposição das Escrituras, nós vemos, meu Deus, afinal, não aconteceu com ninguém isso? Preciso tanto, Senhor, que Tu transformes o meu coração, que Tu transformes a minha vida. Então, graças a Deus, pela palavra de Deus. Amém? Hebreus, capítulo 4. Versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva. Claro, ela é de um Deus vivo. Então ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Já viste já viste a alegoria que o autor dos Hebreus está a dar? Uma espada. Ela vai fazer o quê? Ela vai abrir, ela vai ferir. Uma espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Uau! Não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Irmãos, já viste o que a palavra de Deus faz? Ela vai aonde mais nada vai. Ela vai aonde ninguém vai, nem tu vais. Ela vai. E ela é capaz de discernir. Ela é capaz de dividir ali. Ela é capaz de penetrar tão fundo, tão fundo, tão fundo. É por isso que tu achas às vezes, está tudo bem. Depois tu ouves a palavra e a palavra vai dizer, uau! Ela vai-te corrigir, ela vai tratar. A palavra de Deus faz isso. Maravilhosa palavra. Quantos estão gratos a Deus pela sua bendita
pura, poderosa, viva, eficaz, autoritativa. Palavra do Senhor. Amém? Ela vai onde nada vai. Onde ninguém é capaz de ir, aí ela vai. É claro que os pecadores não se sentem bem onde a palavra de Deus é pregada fielmente. Eles não se sentem bem aí. Porquê? Porque a palavra de Deus confronta, ou não confronta? Confronta-nos. A palavra de Deus confronta-nos. Alguns dizem assim, já não venho mais aqui. Já não venho mais. Porque a palavra confronta, incomoda. É isso que acontece, irmãos. Ou alguém que diz isso é um pecador que o Senhor tem que resgatar ainda? Ou poderá ser um crente em rebelião? Mas isso acontece. Onde a palavra é pregada fielmente, o pecador não permanece aí. Ele não permanece. Ele não aguenta. Ele ou muda ou muda-se. É por isso que alguns, em vez de serem transformados pela palavra de Deus, querem transformar a palavra de Deus. João, capítulo 3. Muitos gostam de João 3,16. Eu também gosto. Mas só que João 3,16 não termina só em João 3,16. Há mais do que João 3,16. Antes e depois, mas vamos ver depois, que hoje temos pressa. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que maravilha! Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, que bom! Que fantástico! Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Começou a piorar. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha. Bom, vamos perceber qual é a condenação. É que João diz. A condenação é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Já percebemos porque é que eles vão embora, porque é que eles não permanecem. Ok. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em... É ou não é? Qual é de nós que fica aí peito inchado e diz, olha para mim, olha como eu sou tão bom. É isso? Ou todos nós temos uma plena consciência que se há algo de bom em nós, é o Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então vimos para a luz. Embora a palavra nos confronte, cada vez que nós vimos, achamos que está tudo bem, e lá vem mais uma coisa, lá vem aqui mais um, é preciso aqui mais um pouco, é preciso aqui mais um jeito. Ela, não é? Ok, então nós não nos afastamos, porque a palavra nos confronta. Nós vimos para a luz, para que as nossas obras sejam vistas, não é? Para que, inclusive, o arrependimento, muitas vezes na nossa vida, seja visto. Porque isso é feito em Deus. Nem o arrependimento, aí ainda podíamos ganhar assim algum louvor, mas até o Senhor é Ele que dá o arrependimento. Então, não é? Vamos dizer, arrepende, vai, bora lá, faz. Sim, mas nós dizemos isso, podemos fazer isso, mas ainda sabendo que é o Senhor que concede isso. Estás grato ao Senhor por Ele te conceder o arrependimento?
Vivermos uma vida arrependida, sempre arrependendo-nos. Porque sempre há alguma coisa que a palavra nos confronta e nos mostra que nós precisamos deixar, abandonar, endireitar. Sempre há alguma coisa que nós precisamos ajustar. Amém, meus queridos? Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós vimos para a luz, nós vimos para obedecer à palavra, porque ela ilumina o nosso caminho. Amém? Muitos dizem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas sabem, isso é só da boca para fora, porque eles não são guiados por esse pastor. Muitos gostam de citar o Salmo 23. Muitos gostam de o cantar até. Mas é só uma mentira. É só um falar da boca para fora. Porque eles não são conduzidos, eles não são guiados por esse pastor. Amém? Eles não são levados por ele a essas águas tranquilas. Se essas pessoas, meus amados, fossem guiadas por esse pastor a águas tranquilas, elas não deveriam pensar que as manifestações e quando Deus fala e quando Deus se manifesta é só quando há muito barulho, é só quando há muito ruído. É águas tranquilas. Às vezes é numa voz mansa. Às vezes é num sussurro. Não é preciso gritaria, não é preciso muito carisma do pregador, não é preciso muita eloquência, muita gesticulação, muito entusiasmo. Não. Quando nós somos conduzidos por esse pastor, nós somos guiados a pastos verdejantes, nós somos alimentados, nós não precisamos de comer outra coisa ou em outro lugar. Louvado seja o Senhor. Amém, meus amados? Amém? Uma coisa é citar o Salmo 23, outra coisa é ser conduzido pelo pastor desse salmo. É ser guiado. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude. A palavra de Deus expõe o que está mal. Corta. Retira o que tu não consegues mais esconder. Ela revela o nosso pecado. Ela convence-nos do pecado. Revela-nos aquelas atitudes do nosso coração. Confronta, inclusive, os nossos pensamentos. Ninguém sabe, não falamos com ninguém. Só pensamos. E ela vai... Tal. Incrível palavra de Deus. Como é que um pregador vai inventar outra coisa? É perigoso isso. É perigoso. Em primeiro lugar, porque Deus se desagrada disso. Eu gostava de ler 4 capítulos, mas não posso. Mas eu vou-vos dar-vos a referência. Ezequiel, capítulo 13 e 14. Jeremias 23 e 24. Vamos só lá ver o que é que nós conseguimos ler. Ezequiel 13. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que agora estão profetizando. Diz aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, Israel, são como raposas nos desertos. Não subiste às brechas, nem fizeste muros para a nação de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam o cumprimento da palavra. Não tiveste visão falsa e não falaste adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, quando eu tal não o falei. Quantos não há aí, irmãos? O Senhor disse-me, o Senhor falou-me, o Senhor mostrou-me. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Portanto, versículo 8, assim diz o Senhor, Deus, como falais falsidade e tendes visão mentirosa, eu sou contra vós, diz o Senhor Deus.
A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem serão inscritos nos registros da nação de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 17, para nós não gastarmos tempo, mas depois vê estes capítulos, irmão, em casa. Quanto a ti, ó filho do homem, volta o teu rosto contra as filhas do teu povo que profetizam de coração, profetiza contra elas e diz, assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram pulseiras mágicas para todos os braços e que fazem véus de diferentes comprimentos para as suas cabeças, a fim de caçarem as almas. Caçareis as almas do meu povo, mas preservareis as vossas próprias? Irmão, agora não há pulseiras para pôr, mas agora há placares, há como é que se chama aquelas telas enormes, projetando frases bonitas, dizendo não, vamos ler, bora lá. E vós me profanastes entre o meu povo em troca de punhados de cevada e pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardares vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Irmãos, eles dizem quem está errado que está certo e quem está certo que está errado. É horrível, é esse tempo que nós vivemos isso. Eles entendem, meus amados irmãos? Entendem. E depois vocês podem ler Ezequiel 13, 14, Jeremias. Vamos a Jeremias. Jeremias 23, 16, para nós avançarmos rápido. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, nenhum mal virá sobre vós. Não é, meus amados? Há igrejas que recebem pessoas que estão completamente fora, estão contra Deus. E eles dizem, está tudo bem, podes vir para aqui. Aqui és acolhido. Aqui tu podes servir, aqui tu podes fazer isto, aqui tu podes fazer aquilo. É horrível. Diz, olha aqui, dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, como é que é possível? Mas isso acontece ou não acontece nos nossos dias, meus amados irmãos? Nós vemos isso acontecer ou não vemos isso acontecer? Nós vemos isso acontecer. Quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eles não querem saber da palavra. Eles querem ter a igreja cheia. Irmãos, é bom ter as cadeiras com pessoas. Maravilhoso. Mas ter as cadeiras com pessoas vazias de Deus é horrível. Ou ter as cadeiras cheias de pessoas cultuando a Deus quando Deus não está lá, porque Deus já foi embora, porque Deus já não aguenta tanta abominação, tanta mentira, tanta falsidade. Sério, irmão? Gente que em casa tem uma vida horrível. Se nós filmássemos e passássemos aqui, eles eram envergonhados até diante dos incrédulos. Quanto mais diante de Deus. E eles vão para a igreja e acham que está tudo bem. E tem gente na igreja a dizer que sim. Boa, és bem-vindo, paz, está tudo uma boa, maravilha. Isso é muito mau, irmãos. Percebes porque Paulo diz, permanece no que aprendeste e fica firme, fica convicto. Porque alguns são enganados pelo diabo. É muito perigoso, não é, irmãos? 22. Se porém tivessem presentes no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Versículo 28. Depois lê o capítulo todo e o 24. Versículo 28. O profeta que tem um sonho, conta o sonho.
Eles querem contar os sonhos deles, contem o sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. O que é que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor? Irmão, fica firme. Anuncia a verdade, fala a verdade, seja contra quem for. Nem que ele tenha uma posição, seja ela qual for. Claro que com respeito, claro que sim, não vamos ofender as pessoas. Agora, o que é que tem a palha a ver com o trigo, irmão? Se eles falam o que eles... Deixa eles falarem o que eles querem falar. Se eles não se querem conduzir e guiar, não querem ouvir o conselho, e o conselho do Senhor não é que Deus que aconselha. É o conselho, é a reunião, é a soberania de Deus. É onde tudo é decretado. Se eles não querem ouvir a sua palavra, tudo bem. Diz o versículo 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Claro que sim, irmão. Claro que sim. Louvado seja Deus. Graças a Deus pela sua palavra que nos confronta. Precisamos tanto disso, meus queridos. A palavra de Deus é o padrão, é o prumo, é o nível, vocês entendem? Que mostra o que está desalinhado, o que está desaprumado na nossa vida. Não, mais vale tu seres confrontado com a verdade do que enganado com a mentira. Percebes? Mais vale tu seres confrontado e doer a verdade, tu ouvires a verdade, do que seres enganado com alguém que vem dizer que Deus diz o que Deus não diz. Dizer que está tudo bem quando está tudo mal. Louvado seja Deus. É tão bom, irmãos, nós conhecermos a palavra, termos uma boa doutrina, termos um ensino bíblico, sermos homens e mulheres carregados, que a palavra de Cristo habite abundantemente nos vossos corações e sede agradecidos. Aleluia, louvado seja Deus. Timóteo capítulo 2. Segundo Timóteo capítulo 2. Versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Apresentar-te a Deus, não aos homens. Não busques a aprovação dos homens. Busca a aprovação de Deus. Ainda que todos os homens, há coisas que os homens aplaudem, que Deus abomina. Há coisas que é maravilhoso para os homens, que Deus detesta, Deus despreza isso. Então a palavra de Deus é esse prumo que nos mostra o que está torto na nossa conduta e também na nossa fé. Segundo aos Coríntios 2,17. Diz Paulo, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Uma coisa é nós falarmos de alguém quando Ele não está presente, outra coisa é nós falarmos de alguém quando Ele está presente. E é importante que tu percebas que quando tu falas de Deus, tu estás na presença de Deus. Deus está presente. Sabe porque é que eles conseguem falar o que eles falam e as mentiras que eles dizem, o engano que eles ensinam e que eles passam para os outros? Porque Deus já foi. Porque Deus não está presente. Porque Deus não está a ouvir. Tu ficas a ouvir acerca de ti, quando alguém está a falar acerca de ti, o que não tem nada a ver contigo, tu ficas lá. Não. Lá no primeiro livro de Samuel, ou segundo livro, diz que a nora de Eli pôs o nome ao filho Icabode. A glória do Senhor saiu. Irmão, e não há nada mais perigoso para a vida de uma igreja do que uma igreja se reunir, continuar a ter música, continuar a ter luzes, continuar a ter cânticos, continuar a ter pregação e Deus não estar. Não há nada mais perigoso. Isso é mais perigoso do que a perseguição dos homens.
Mais perigoso do que a perseguição dos homens, a pressão das multidões, a pressão do mundo sobre nós, não é tão perigosa como a ausência de Deus. Amém, meus amados? É por isso que quando tu vens para te reunir como igreja nesta casa, tu deves vir com temor e tremor. Ele está aqui. Ele merece reverência. Ele merece respeito. Sabes, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ele merece respeito. Isto não é o lugar para tu estás a pensar no que queres pensar, para tu dormires enquanto a pregação da palavra é exposta, para tu estás a pensar na vida. Eu sei que o diabo tenta fazer isso na tua cabeça e na minha. Eu sei que ele tenta distrair, mas diz, não, o Senhor está aqui. Amém? Amém? Irmão, o que faz um culto ser culto não é o entusiasmo do público, é a presença de Deus. Isso é que faz o culto ser culto. Porque sem a presença de Deus é só uma festa. É só um ajuntamento. É só uma religiosidade vazia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Salmo 119. Um salmo da palavra, né? Salmo 119. Quando Paulo dizia que a sua consciência estava limpa diante de Deus e diante de todos, um homem cheio de sabedoria, cheio de entendimento, irmãos. Olha o que o salmista vai dizer e vai nos ajudar. No versículo 99 do Salmo 119. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Há gente que acha que os anos de crente, os anos de pastorado, de ministério, é que fala, irmão, você agora vem com essa conversa. Irmão, eu tenho 40 anos de ministério. Isso pode não querer dizer nada. Isso pode não querer dizer nada. Pode não querer dizer nada. O salmista diz, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Não te preocupes por seres jovem, por seres novo. Há gente com idade, mas vazia de Deus. Há gente com anos de igreja, zero comunhão com o Pai. (104) Por meio dos teus preceitos alcança entendimento, pelo que aborreço todo o caminho errado. Já viste o que a palavra faz? A palavra dá-nos o entendimento e faz-nos o quê? Aborrecer o errado, o caminho errado. Não quero isso para a minha vida. Deus diz isto, eu não quero isso. Não é o que é que o pai diz, não é o que é que a mãe diz, não é o que a sociedade diz, não é o que o professor diz, não é o que o psicólogo diz, é o que Deus diz. E Deus diz, é errado. É errado. Eu não quero errado para a minha vida. Eu não quero errado. A minha fonte, o meu banco, onde eu vou buscar os recursos para a minha necessidade, para a minha situação, seja ela de conduta, ou de fé, ou de ensino, onde é que eu vou buscar? À Bíblia. E a Bíblia diz, é errado. É errado. Eu não quero. Mas o outro faz. Não, mas eu não quero saber do outro. O outro não é o meu padrão. O meu padrão é as Escrituras. O meu padrão é Cristo. Precisamos ter cuidado hoje, que há aí um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. É um Jesus que inventaram aí. Não é um Jesus que é Senhor.
E alguns ainda pensam que fazem, alguns já têm Jesus como teu Salvador, agora só precisas fazer Jesus Senhor. Mas não és tu que fazes Jesus Senhor. Ele é Senhor. E ou Ele é Senhor da tua vida e tu lhe obedeces, ou senão tu não és dele. Tu podes estar no templo, teres nome, teres estatuto, mas tu não tens comunhão com Ele. Lembras-te dele? Ele estava no templo, era o responsável. Era o top de lá. Sabes quem é que ouviu a voz do Senhor? O Samuel. O Samuel. Ele não percebia muito bem ainda como é que era, mas foi o Samuel que ouviu. E sabes como é que Samuel reagiu à voz de Deus? Sabes como é que Samuel reagiu à palavra de Deus? Como é que foi? Lembras-te? O que é que Samuel disse? Fala que o teu sé ouve. Fala que eu obedeço. Não é fala comigo que depois eu vou aparecer diante dos outros como uma estrela. Não, fala que eu obedeço. Fala que eu obedeço. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tu queres ouvir Deus? Se achares que Deus fala muito baixinho, lê em voz alta. Já ouves mais alto. Amém, meus amados? Fala. O princípio é fala, Senhor, que teu servo ouve. Sabes, quando tu te achas já, sejas tu quem for, quando tu te achas já, tu deixas de ouvir Deus, porque Deus vai. Deus resiste ao soberbo e Deus dá graça ao humilde. Amém? Vamos avançar. Meu Deus. Ela é proveitosa, ela é útil também para corrigir. Esta palavra no hebraico, no grego, é epanozosis. Tem a ver com o termo ortopedia. Sabem o que é ortopedia, não sabem? Que trata dos olhos, não é? Dos ossos. Trata dos ossos. Quando partimos um osso, um braço, não é? O que é que eles fazem? Eles colocam-nos juntos outra vez, eles ligam ali, não é? Eles restauram aquele osso para ele voltar à sua condição original. É isso. Há coisas, meus amados irmãos, que estão mal na nossa vida. E o Senhor, com a sua palavra, não só nos confronta, mas este corrigir é que Ele restaura. Somos confrontados, como nós vimos antes, sentimos a vergonha, é ou não é? Sentimos tristeza. Mas a palavra não fica por aí. A palavra não só nos confronta com o nosso erro, a palavra também nos restaura, a palavra também nos mostra o que é que nós podemos fazer e ser. Não só fazer, ser. Na medida em que nós ouvimos, lemos, meditamos, a palavra vai fazendo o trabalho na nossa vida. Ela vai nos restaurando, ela vai nos fortalecendo aquilo que foi quebrado. É isso, meus amados. O Senhor confronta-nos, quebra-nos, mas também nos restaura. Não nos deixa assim, partidos. Como vocês sabem, o martelo não serve só para partir. O martelo também é uma boa ferramenta para construir. E a palavra é como um martelo, que também destrói, mas também dá para construir. O martelo tanto pode bater na pedra e parte a pedra ali, como depois também pode esculpir a pedra e faz uma obra. Os irmãos entendem? É isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Vamos rápido. Instruir em justiça. Este é o efeito santificador da palavra. Esta palavra aqui, instruir em justiça, vem do paidon, em grego,
nós vamos tirar a palavra pedagogia. É a instrução de uma criança. É o cuidar, é o sustentar. É uma criança tipo em idade escolar, que ela é cuidada, ela é conduzida. Ela é sustentada. Tipo, quantos anos tem o Mateus? 2. Pronto, 2, 3 anos. Não é? Está quase com 3, não está? É uma coisa impressionante que se passa com o Mateus. Nós dizemos assim, Mateus, não mexas ali. E sabem o que é que o Mateus faz? Incrível. Eu lá em casa eu vou dizer o que é que ele faz. Ele vira-se para mim e diz, Domingos, obrigado. Ainda bem que me disseste para eu não mexer ali, porque isso é verdade. E eu agora já sei que não posso mexer ali. Não vou mexer. Obrigado, Domingos. É isso que acontece? Por que é que vocês não acreditam? O Mateus, já agora, para as visitas, o Mateus é ali aquele menino que está ali. Porquê é que vocês não acreditam que é assim? Porquê? Porquê? Sabes o que é instruir em justiça? Sabes o que é tratar com zelo, com cuidado? Sabes o que é sustentar a criança? Torná-la sustentável, torná-la um homem, trabalhar na vida dela, sabes o quê? É que é natural que com 3 anos ele não responda assim. Nós gostávamos, mas não gostávamos, tão fixe. Mas não é assim. Sabes o que é preciso às vezes? Digam lá se alguém percebe o que é preciso às vezes. Hã? Uma palmadazinha, né? Zinha. Isso. Às vezes é preciso. É ou não é preciso? É preciso. É preciso. Quando não se obedece pelo bem, temos outra coisa. Temos o quê? A disciplina, a instrução. Às vezes é preciso a palmada, todos nós sabemos isso. É preciso fazê-los entender. Muitas vezes temos que dizer mais que uma vez e muitas vezes temos que bater mais que uma vez. Ou não é verdade? Mas o que é que nós vamos fazer? O que é que a Ruth vai fazer? É filho. Vai desistir? Vai deixar assim? Olha, já expliquei. Não queres? Olha, agora faz o que tu queres. É isso? Não, não pode fazer. É filho. Não pode fazer. Hebreus 12. Versículo 5. Já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Meus amados irmãos, não há nenhum filho de Deus que, em algum momento da sua vida, não tenha recebido um açoite da parte de Deus. Se nunca recebeste um açoite, tu não és filho. Ninguém se pode pôr em bicos de pé e dizer, eu não, comigo o Senhor... Não é? Alguns dizem, o meu pai nunca me bateu. Não podes dizer isso de Deus. Essa vaidade, que é isso mesmo, é vaidade, é vazio. Isso não acontece em relação a Deus. Os meus pais nunca me tocaram. Grande coisa. Queres que eu aplaude isso? Deus corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por... Boa. Versículos 9 e 10.
Além disso, tivemos os nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua sã? Deus quer que tu sejas santo. É isso. E é isso que é instruir na justiça. É que Deus não quer que tu continues um libertino. Deus não quer que tu continues metade na igreja, metade no mundo. Deus não quer que tu estejas na igreja amando o que está no mundo. Deus quer que tu sejas santo. Deus quer que tu sejas separado. Deus diz que tu és propriedade exclusiva de Deus. Deus quer que tu sejas só de Deus. E isso é instruir na justiça. Então, mas para que é isso? Mas para que é tanta coisa? Mas para que é tanta não sei o quê? Mas para que é culto à terça-feira? Mas para que é que depois tu estás sempre a dizer que precisamos ler e meditar na palavra e precisamos de orar? Mas para que tanto? É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, versículo 11, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Já estás a entender o que é isso? Instruir no caminho da justiça ou instruir em justiça. É isso. É isso mesmo. É isso. É que é impossível ser salvo sem a palavra de Deus, mas também é impossível ser santificado sem a palavra de Deus. Tu precisas da palavra, tu precisas ler a palavra, meditar na palavra, amar a palavra, viver a palavra, proclamar a palavra, falar o Evangelho aos perdidos. Tu precisas disso. Tu precisas ser separado para Deus e sem a palavra não há santidade. Tu não consegues ter um pensamento correto na tua cabeça, pensamentos como deve ser na tua cabeça, se não for pela palavra. Tudo o que é puro, tudo o que é agradável, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é de boa fama, tudo o que é nobre, se há alguma virtude, nisso pensai. E isso só encontras na palavra. Tu precisas da palavra. Amém, meu querido? Meus amados irmãos, eu escrevi aqui, onde é que eu estaria se Deus não me disciplinasse? Onde é que eu estaria, meus irmãos? Onde é que eu estaria? Eu gostava que tu pudesses fazer a mesma pergunta. Onde é que tu estarias? Então, para terminar, irmãos, a palavra de Deus é sábia para nos salvar, é útil, é proveitosa para prover o fundamento, a doutrina, o ensino para nós vivermos como deve ser e crermos também como deve ser, não só a nível de conduta, mas de fé. Ela repreende, ele trata as nossas áreas, as áreas da nossa vida pecaminosas, ela corrige, ela reconstrói aquilo que é partido da nossa vida pelo pecado, destruído pelo pecado, ela reconstrói, ela edifica isso. E ela instrui-nos no caminho da justiça, ela ajuda-nos a permanecer no que é certo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Versículo 17. A palavra de Deus é suficiente. Olha o que diz o versículo 17 e vamos terminar. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. A palavra de Deus é suficiente para toda a necessidade espiritual. Amém, meus amados? Tu não precisas de outra coisa. A palavra basta para a tua vida espiritual. Alguém pode dizer, talvez tu precisas de mais isto, mais aquilo. Nós dizemos, não precisamos de mais nada. Hoje, em muitos púlpitos, irmãos, já não é hábito pregar a palavra. É hábito animar o auditório, é hábito mexer com as emoções. Agora, pegar na Bíblia, expor o texto, levar o texto ao povo, ensinar o texto ao povo, isso já não é hábito. Mas nós precisamos persistir. Porque nós também temos na sua palavra que Deus terá sempre um remanescente que Ele cuida, que Ele alimenta e que Ele usa para a glória do seu nome.
Amém, meus amados? Vamos orar.